guia meu passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regeme tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regeme tudo, meu Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus. Nós vamos se colocar em pé, vamos fazer uma oração. Nessa oportunidade, o operador Paulo Vitor estará orando. Nós vamos apresentar a irmã Francisca, a nossa irmã que pediu oração no grupo. Nós vamos apresentar esta irmã que precisa, envolve as orações da igreja. Também vamos apresentar a família da nossa irmã Cleide, que ainda está em luto, e só o Senhor pode confortar os corações. Amém? Também vamos estar orando e já estaremos contribuindo também com as nossas ofertas e diz para o mantimento desta obra. Então, eu peço ao nosso cooperador para estar fazendo essa oração. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na Sua presença, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio, Pai. Desde já, Senhor, apresente, Senhor, a nossa irmã Francisca, o Pai, Senhor, o qual, Senhor, o Senhor recolheu, Pai, da nossa irmã Cleide, Pai. Desde já, conforta os corações, Pai. Traz paz, Senhor, conforto, Pai, para aquele lugar, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, apresentamos também, Pai, os nossos irmãos que vão cooperar com os dízimos, com as ofertas, Pai. Desde já, Senhor, receba, Pai, esse ato de adoração. Receba, Senhor, esse ato de louvor, o qual, Pai, nós estamos entregando a Ti, Senhor. Receba para si honra e glória. Amém. Glória, você pode tomar o seu assento. Vou convidar a minha esposa, pode louvar ao Senhor. Essa oportunidade, hoje a dupla dele é a Malu. Em louvar ao Senhor, nós vamos contribuir com muita alegria. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos levar em lugar para o 131. Glória a Deus, aleluia. Só em Ti, meu Senhor, e eu desejo estar e também receber Tua luz de valor em valor, só por Ti avançar. Ó, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti.
e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo a Deus em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e a fé aumentar, para que veja Cristo em mim. Glória a Deus. Vamos continuar andando de valor em valor para que o mundo veja Cristo em nós. Glória a Deus. Meus irmãos, é um prazer nos reunirmos mais uma vez em mais um culto de ensino da palavra. Ter esse privilégio de sentar nesta casa, prestar um culto ao Senhor e aprender mais da sua palavra. Saiba, isso é um privilégio. Tá? Não são todos que têm esse privilégio, mas você tem de estar aqui e nós agradecemos ao Senhor por isso. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida por aqui estar. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 22, verso 9. Gênesis capítulo 22, verso 9. Antes de ler, faço menção do Jonatas. Deus abençoe a sua vida, a sua esposa e sua esposa também. Deus abençoe vocês. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. São bem-vindos, é verdade, um amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Nos traz muita alegria mais uma vez Deus conosco. Aleluia. Nós estamos tratando a respeito dos altares que Abraão edificou. Já falamos dos 3 altares que ele já edificou. E hoje será o último altar que Abraão edificou. Então hoje também será o encerramento dessa série de mensagens, a qual nós aplicamos aqui às quintas-feiras. Hoje será a última delas, a última mensagem, então o encerramento. Mas permitindo Deus, na próxima quinta-feira já estaremos novamente reunidos em mais um culto de ensino e com um tema novo, a qual o Senhor gerou no meu coração. Já estou falando há algum tempo, estudando há algum tempo a respeito disso, e o Senhor gerou esse tema no meu coração: culpa versus graça, culpa e graça. Então nós vamos aprender nas próximas semanas a respeito desse tema, que é culpa, mas também que é graça. Amém? Então, permitindo o Senhor, nas próximas quintas nós vamos iniciar essa nova série de mensagens. Não sei se 3, se 4, 5, 6, nós vamos seguindo aí conforme o Senhor nos der a direção. Amém? Você está com o texto aberto, Gênesis 22, verso 9, diz assim: E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Amém? Esse é o texto ao qual está inserido o último altar que Abraão vai edificar ao Senhor. A pergunta que eu me fiz, ainda quando eu estava preparando esse ensino, estava estudando algumas coisas a respeito desse tema, e foi até a pergunta a qual eu mandei hoje no grupo à tarde, foi: Deus realmente queria Isaque ou ele queria Abraão? Essa foi uma pergunta pertinente enquanto eu estava estudando esse tema, esse texto. Deus queria realmente Isaque ou ele queria Abraão? Então é isso que nós vamos ver hoje. Se você puder, volte no verso 1 ainda do capítulo 22. Você trouxe a Bíblia, amém? Amém. Amém.
Então confira aí a palavra. Você não trouxe, vai ter a tela, mas o cristão é bom andar com a palavra. É a nossa ferramenta, é a nossa espada do Espírito que tem que estar na nossa mão. É a nossa arma de guerra. Então, se você pode, confira aí na sua Bíblia, Gênesis 22, verso 1. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Se você prestar atenção nesse verso, ali está dizendo, e obrigado por pôr essa versão, que eu queria falar exatamente da primeira. Deus pôs Abraão à prova. Em algumas versões, como é o caso ali da Almeida, Revista e Corrigida, a ARC, essa versão diz ali: depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Essa expressão tentou, que vai aparecer ali nesta versão, a Almeida Revista e Corrigida, é uma versão antiga. Alguns chegam a dizer que é uma versão errônea, mas eu discordo, não é uma versão errônea, é uma versão antiga a respeito disso. Por que nós sabemos que é uma versão antiga? Porque, segundo a palavra, Deus não tenta ninguém. Tá bom? Nós vamos ver isso biblicamente. Deus não tenta ninguém. Quem tenta, quem é o tentador, é o diabo. Deus não tenta ninguém. Só que essa palavra original ali que foi usada, ali tentar ou provar, como eu disse, é uma palavra antiga. No original hebraico é naká. E naká significa exatamente provar, testar, colocar à prova e experimentar a fidelidade. Então, o contexto em que essa palavra está inserida tem tudo a ver com ela no seu original. Esta palavra tentar ou provar é exatamente testar, colocar à prova, experimentar a fidelidade. Então não significa esta maneira que nós lemos tentar, como nós já temos a compreensão de seduzir ao pecado, porque essa é a compreensão que nós temos. Tentar fala algo sobre sedução, levar a pecar. Porém, o problema aqui que eu estou dizendo é que está num texto inserido numa língua portuguesa nossa, antiga. A palavra tentar ali tinha o mesmo sentido de testar ou experimentar, o mesmo sentido de pôr à prova, sem o sentido maligno a qual nós conhecemos hoje, da palavra tentação. Quando falava sobre tentar, falava-se também sobre colocar à prova. João Ferreira de Almeida, que foi quem traduziu a Bíblia para a nossa linguagem, ele traduziu conforme o uso linguístico da época. Tá? Ele está traduzindo conforme a sua maneira de falar naquela época, naquela linguagem daqueles dias. Por isso que eu digo, é muito perigoso a gente criticar esse homem, que fez um excelente trabalho traduzindo a Bíblia para a nossa língua. Nós não vamos criticar ele traduziu errado, ele escreveu errado. Não, ele escreveu certo. A maneira de falar na época era assim. No tempo em que ele estava, no uso da linguagem, nos seus dias, era o que estava disponível para ele. E também tem a sua influência da Bíblia Vulgata, que ele pega do original latim, que também está dessa forma, que é tentavit, que significa exatamente tentou, testou, provou. Então é uma linguagem apenas antiga. Não quer dizer que ele escreveu uma linguagem errada, dizendo que Deus está tentando Abraão. Não, é uma linguagem antiga que tem o mesmo sentido, de prova. Nós sabemos isso, nós estamos falando aqui do século 17, onde ele está traduzindo a Bíblia, e na língua portuguesa nessa época, nesse século, é o mesmo sentido da palavra, tanto tentar como provar, é tudo o mesmo sentido. Porém hoje, como eu disse, a palavra tentação ficou muito associada à indústria tentar. A palavra hoje que nós conhecemos como tentar ou tentação, ela ficou muito associada a isso, a indução ao pecado. Por isso, para evitar muitas confusões doutrinárias, as traduções atuais, as nossas traduções de hoje, atualizadas, eles preferem utilizar a palavra provou. Somente a Almeida Revista e Corrigida vai estar usando esse termo, tentou. Todas as demais traduções, NAA, NVI, NVT, todas as demais traduções vai ter a palavra prova, provar, porque Deus, nós sabemos que
que ele se prova, mas ele não tenta a ninguém. E também é interessante frisar, tá? A Bíblia, ela não mudou a sua essência, tá? Eu estou falando disso e é importante frisar isso. A Bíblia, ela não mudou a sua essência. O que muda são exatamente algumas versões que nós temos, né? Porque passa por atualização linguística. A nossa língua portuguesa, faz tempo que eu não estudo na escola, né? Já tem mais de 10 anos. Será que é 10 ou mais? Tem até mais, hein? Tem até mais de 10 anos que eu não estudo. Estou ficando velho, meu Deus. Não estudo numa escola, mas eu lembro que na minha época, na matéria de português, tinha alguma atualização da língua portuguesa. A língua portuguesa vai passando por atualizações, então não quer dizer que a Bíblia foi atualizada, mas sim a linguagem dela, a forma em que ela foi traduzida. Se houve uma atualização na língua portuguesa, ela também passa por essa tradução, é para ter uma melhor compreensão de quem está lendo. Aquele que lê, entenda da sua linguagem. Hoje você não usa mais voz você, você usa a palavra você. Foi uma atualização da língua portuguesa, né? Então, isso são atualizações que acontecem. Tem coisas que a gente já não usa mais como a palavra concupiscência. A Bíblia fala de concupiscência, mas é um termo antigo. Hoje a gente fala desejo. É a mesma coisa. Só que concupiscência era uma palavra comum na época. Todo mundo falava concupiscência. Hoje a gente acha que é uma palavra difícil de falar e é desejo. Pronto. Então foi uma atualização. Não quer dizer que a Bíblia foi atualizada, mas sim a linguagem. As traduções bíblicas, elas passam ano a ano, ou às vezes algum tempo, por atualização, revisão, não para mudar a palavra de Deus, mas para preservar o sentido que ela está aqui, diante de todas as mudanças da linguagem. Então, o português, nosso português, ele mudou ao longo dos séculos, e algumas palavras que faziam sentido na época de João Ferreira de Almeida, hoje pode causar uma interpretação equivocada, como é a questão dessa palavra. Hoje, muita gente pode se equivocar. Como está escrito lá, tentou-se, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então a palavra está em contradição, a Bíblia entrou em contradição, porque lá está falando que Deus tentou, e Tiago à frente vai escrever que Deus não tenta ninguém. Então a Bíblia está se contradizendo. Não, somente passou por uma atualização linguística. A palavra ali de tentar, se você pegar o contexto, quer dizer que Deus colocou à prova. Então Deus provou Abraão, e o sentido verdadeiro é esse: Deus queria provar Abraão. Deus não é o tentador, esse papel é do diabo, tá bom? Esse papel, quem é o tentador é o diabo. Abra comigo Mateus capítulo 4, verso 1. Aqui estamos nesse ponto, vamos ver. Tentador é o diabo. Jesus mesmo disse quando ele foi tentado, Mateus 4, verso 1 a 3. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja, o diabo é o que tenta. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, olha aí, o tentador ali está fazendo menção ao diabo, por quem ele foi tentado. Então o tentador é o diabo. O tentador aproximou de Jesus e disse: você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Então o papel de tentador é do diabo, é ele quem tenta, ele é o tentador. Abra também 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. Olha o texto. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador, e o nosso trabalho se tornasse inútil. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está identificando Satanás como aquele que tenta os cristãos, como aquele que tenta os crentes. E ele diz que na sua tentação ele prova. Só que a ideia aqui não é uma prova
como nós vamos entender, para aperfeiçoamento espiritual. Esta prova aqui do tentador é a ação dele, que tem como objetivo destrutivo. Esta prova aqui do tentador é levar à destruição. Por isso a preocupação de Paulo. Ele estava dizendo, eu estou, na minha linguagem hoje, como se Paulo estivesse falando, eu estou muito preocupado. E a minha preocupação é que o tentador vos prove, ele venha com uma tentação que destrua todo o nosso trabalho, de maneira que o nosso trabalho de pregar o Evangelho, de discipular, de ensinar, seja totalmente inútil. Ele estava falando a respeito do tentador aqui, e essa era a preocupação dele, que a prova desse tentador fizesse com que todo o trabalho com que ele fez se tornasse inútil. No contexto aqui, se você for analisar, Satanás ele estava tentando levar os cristãos à queda. Satanás estava tentando levar os cristãos ao abandono da fé, levar eles à desobediência, à apostasia. Apostar, deixar o seu posto, deixar o seu cargo, deixar a sua função. Então a prova do diabo é sempre essa, a prova do tentador é sempre nesse sentido. Que sentido? Derrubar, corromper, afastar de Deus e também produzir e levar ao pecado. Toda vez que o tentador quer colocar a prova é assim, ele quer afastar de Deus, ele quer corromper o coração humano, ele quer derrubar, levar a pessoa a cair, ele quer produzir um pecado no coração dessa pessoa, porque o tentador, como nós vimos ali, ele também prova, mas a prova dele sempre vai ser esse, levar ao pecado para te afastar de Deus. A prova desse tentador é sempre te levar ao pecado, porque te levando ao pecado, ele te afasta de Deus. Então, abra aí mais um texto, Tiago 1,13, que é o texto em questão, ao qual eu digo que o Senhor não tenta ninguém. Olha o que vai dizer: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ou seja, o diabo não pode tentar Deus. Quer dizer que Pedro é muito claro, escrevendo a sua epístola, 1 Pedro 5,8, ele diz que o diabo é o nosso adversário. Então entenda isso, irmãos, o seu adversário tem nome, é o tentador, é o diabo. O seu adversário não é o seu vizinho que fala mal de você, não é o seu pastor que pega no seu pé, não é o seu marido que talvez você pensa que é o seu adversário. Não, o seu adversário tem nome, é o diabo, é o seu tentador. Ele não é adversário de Deus, até porque ele não é páreo para isso. Ele não é adversário de Deus, porém o texto está dizendo ali, por isso o texto diz, Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém pode tentar a Deus. Nem o mal, nem o diabo, o tentador, pode tentar a Deus. E ele continua dizendo, e a ninguém tenta, ou seja, Deus não tenta ninguém. Então isso aqui fica muito claro que Tiago está escrevendo. Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado, como também ele não tenta. Mas se Deus não pode ser tentado e ele não tenta ninguém, o que ele faz? Ele prova. É o que a Bíblia nos diz, ele prova. O Senhor, ele é um Deus que faz prova dos seus filhos. Então, na sua caminhada de fé, entenda isso, irmãos, na sua caminhada de fé, você vai passar por algumas provas. Entenda isso. Na sua caminhada de fé, você vai passar por algumas provas. Que é isso, pastor? Está profetizando prova na minha vida? Agora é profeta de prova? Não, irmão, só estou sendo realista. Eu só estou sendo sincero com você. Porque eu não posso mentir para você, eu preciso ser sincero. Você também vai passar por prova. Se Abraão, que nós vamos falar dele, ele foi provado por Deus, o considerado pai da fé, você acha que eu e você não vai passar por prova? Jesus, ele foi provado por Deus, foi tentado pelo diabo, e você acha que a gente não vai passar prova? Você acha que com a gente vai ser diferente? Nós precisamos parar com esse evangelho gourmetizado, que mente para as pessoas em todo tempo. Nós precisamos falar a verdade, como a Bíblia diz. Então vai ter prova, vai ter aflição, vai ter tantas coisas, que as pessoas dizem, não vai ter mais prova, não vai ter mais aflição, vai dar tudo certo na sua vida, agora é só vitória, vai ser sabor de mel.
Só sabor mesmo. Você vai viver o evangelho do sabor de mel, irmãos. Eu vi uma placa um dia na igreja dizendo assim: venha, e seus problemas serão resolvidos. Eu falei: eita glória. Bem grandona, assim, a placa gigante. Seus problemas serão resolvidos. Venha para este lugar. Eu falei: meu Deus, a gente precisa parar com esse evangelho, que eu digo gourmet, porque muitas pessoas vêm e caem nessa ideia, e aí quando a coisa dá errado, ela coloca a culpa em Deus. Ué, mas Deus não ia fazer, Deus não ia resolver, a porta não ia se abrir, o milagre não ia chegar, Deus não ia curar, Deus não ia fazer, Deus não ia mudar a história. E por que não mudou? Então a culpa é de Deus. Então a gente precisa ser sincero, a gente precisa falar a realidade. A Bíblia, ela não diz isso. A Bíblia diz assim: você vai ser provado, você vai ter aflição, vai ter tribulação, mas a Bíblia diz: é leve, é momentânea a tribulação e vai produzir em você um eterno peso de glória. Então a gente tem que ser sincero, principalmente no evangelizar. Não é dizer: ah, Deus vai resolver seus problemas. É dizer também: ó, vai ser difícil para você. Principalmente no começo. Os seus primeiros passos na fé vai ser muito difícil. Porque você vai ser tentado. Lembra, o tentador, ele quer te afastar dos caminhos do Senhor. Então a gente não pode gourmetizar, falar que vai ser tudo ok, tudo lindo, tudo bonito. Vai ter prova também. Eu não estou profetizando isso na sua vida. Eu estou sendo sincero que por vezes o Senhor Deus vai te provar. A gente tem que parar de iludir o povo, irmãos. A gente não pode iludir as pessoas. Temos que ser sinceros, assim como a Bíblia é. Então vai ter momentos que, se for necessário, o seu pai vai te corrigir também. E se Deus, o seu Pai, ele está te corrigindo, conforme diz a palavra, é símbolo, é prova de que Ele ama muito você, porque a Bíblia diz que o Pai corrige a quem Ele ama. Então, se você está sendo corrigido, se o Pai está exortando você, está te tratando com um momento de correção, saiba, isso é por amor, é porque Ele te ama, Ele não quer te perder. Não adianta eu mudar de casa: o Senhor está me corrigindo muito nessa casa, eu vou para outra. Você muda de casa, mas o Pai é o mesmo. Se Ele quiser te corrigir aqui, Ele vai te corrigir para onde você for, porque isso é prova de amor, e Ele está tratando com você. Então Deus corrige, Deus prova também, se necessário. Deus, Ele prova. Vamos ler um salmo, Salmos 11, verso 5. Deus prova. Salmos 11, verso 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. O Senhor prova o justo. Então está aí, Ele prova. E a gente pensa: o Senhor só vai provar o ímpio. Não, é o justo. O Senhor não vai provar o ímpio, Ele vai provar o justo. Ainda alguma versão diz que Ele prova tanto o ímpio quanto o justo. Ele prova os dois. Não quer dizer que a prova do Senhor vai ser só aquele que está afastado, aquele que precisa de uma prova. Não, Ele prova tanto o justo quanto o ímpio. O Senhor Deus, Ele prova. Vamos ler ainda o Salmo 66, verso 10. Olha o que o salmista diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Olha o que o salmista está dizendo aqui: tu, ó Deus, nos provaste, nos refinaste como se faz com a prata. Deus prova, irmãos. Para quê? Qual a intenção de Deus em provar? É para aperfeiçoar. Deus, Ele prova para nos aperfeiçoar. Isso foi o que o salmista disse: processo natural. A prata, ela era colocada no fogo, porque quando era colocada no fogo, as suas impurezas subiam à superfície. Então tudo que era impuro da prata, quando chegava no fogo, ele saía e deixava apenas a prata. Tudo que não era bom, toda a impureza da prata, quando era colocada no fogo, ela vinha à superfície. Então o fogo não era para destruir a prata, mas era para remover exatamente o que não prestava e estava na prata.
E é isso que o salmista está dizendo. Deus nos prova para nos aperfeiçoar, para remover toda a imperfeição da nossa vida. Por isso que Deus, por vezes, nos prova para remover toda a imperfeição da nossa vida. Também porque o Senhor nos prova. Deuteronômio 8, verso 2. Deuteronômio 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Mais uma vez a expressão tentar aí da Almeida Revista Corrigida. Mas as novas versões, como assim eu já expliquei, está ali para te provar. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, para que o Senhor prova? Para que o Senhor Deus nos coloca à prova? Exatamente para isso. Para saber o que estava no coração de vocês. E isso aqui não significa ignorância da parte de Deus. Porque Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Então por que Ele nos coloca à prova? Para saber o que está no nosso coração. Porque o coração do homem só é realmente conhecido quando ele é colocado à prova. O nosso coração só realmente é conhecido quando nós estamos em tempo de prova. A prova revela o nosso coração. Porque enquanto tudo está bem, é fácil dizer que ama a Deus, é fácil ter fé, é fácil cantar, é fácil servir, está tudo bem na minha vida, então é fácil demais eu adorar ao Senhor, é fácil demais eu servir, é fácil demais eu ir aos cultos, é fácil demais eu me alegrar na presença do Senhor, porque está tudo bem. Mas e na prova? A prova revela quem realmente governa o meu coração, onde está a minha confiança. A prova vai revelar o meu coração, que está ocupando o primeiro lugar na minha vida. Então a prova ela revela, a prova ela traz à luz o que está encoberto. O deserto revelou muitas coisas no coração do povo. Esse povo aqui, no tempo de prova, se tornaram murmuradores. Passou a ter murmuração, ingratidão, idolatria, incredulidade. Esse povo, quando foi colocado à prova, revelou o que de fato era. Eles passaram pela prova do Senhor e mostrou que eram incrédulos, idólatras. Então o deserto criou neles, não criou aquelas coisas neles, mas apenas trouxe à tona, revelou o que de fato eles eram. Então tem muitas situações que revelam as pessoas, que mostram quem de fato é, que mostram verdadeiramente quem é a pessoa. Então a prova revela o nosso coração, que é para ser aperfeiçoado. Então saiba disso, se Deus está provando, é porque Ele ama muito e Ele quer te fazer ser alguém melhor. Se Deus prova, é porque Ele te ama muito e Ele quer te fazer ser uma pessoa melhor. Hebreus capítulo 11, verso 17, ainda prova isso, que Abraão de fato foi provado por Deus. Hebreus 11, verso 7, vai dizer que Abraão de fato foi provado pelo Senhor. Pela fé, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Então está aí a prova, que ele foi exatamente provado por Deus. Deus pôs Abraão à prova. Agora volta lá em Gênesis 22, verso 1. Preciso entrar na mensagem. Gênesis 22, verso 1 diz: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Quando Deus põe à prova, é para aprovar. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, ocupado, mas disponível para Deus. Parece uma contradição. Deus continuou: pegue o seu filho, olha os detalhes, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Perceba essa expressão ainda no verso 2. Deus continuou, depois que ele chama Abraão e Abraão se coloca disponível, fala: eis-me aqui. Deus continua dizendo:
pegue o seu filho. Guarde essa expressão, pegue, porque essa expressão aqui é uma ordem direta de Deus. Aqui é Deus ordenando a Abraão, dizendo, pegue agora o seu filho. Então ele está fazendo um cenário aqui, como se colocando aqui à frente, você vai ver, você vai pegar o seu filho, você vai em um dos montes que eu lhe ordenar. Perceba, a terra é de Moriá. A gente costuma dizer no Monte Moriá, mas a terra era de Moriá. E em Moriá tinha montes, e em um dos montes o Senhor ia mostrar para Abraão. Em um dos montes da terra de Moriá. Então nós vamos ver aqui que Deus está promovendo aqui, falando com Abraão, para ele edificar um altar. Você vai ver ele falando exatamente isso. Você vai edificar um altar para mim e seu filho que vai ser o sacrifício. Nós estudamos aqui nas outras semanas, nas outras quintas, como assim eu disse, o primeiro altar está em Gênesis 12, 7. O altar em Siquém, Gênesis 12, 7, vai dizer assim, o Senhor apareceu a Abraão, ele disse, darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Perceba isso. Não tem nenhuma ordem de Deus para ele edificar altar. O Senhor somente lhe fez uma promessa. E em resposta à promessa ele edificou um altar. Gênesis 12, ainda o verso 8, que é após esse, é o segundo altar que ele vai edificar em Betel. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O segundo altar em Betel você não vai ver Deus ordenando a Abraão para edificar. Ele edificou de livre e espontânea vontade. Ele está chegando uma nova terra, está chegando em um novo lugar. Ele arma a sua tenda e ali ele edifica um altar para invocar o nome do Senhor. Deus não ordenou. O terceiro altar que ele vai edificar em Hebron, que foi o de semana passada, Gênesis 13, 18, mais uma vez, vamos ver lá, Gênesis 13, 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Você não vê Deus mandando ele edificar altar. Deus não manda Abraão edificar altar. Ele está fazendo isso de livre e espontânea vontade, porque ele se identificou com isso e ele sabe, a minha vida precisa ser uma vida de altar. Todas as vezes que ele edifica até aqui, é livre e espontânea vontade, não tem ordem de Deus. Deus não está suplicando a Abraão, edifica um altar para mim. Deus não está implorando a Abraão, coloca um altar nessa terra, invoca meu nome. Deus não suplica a ele, Deus não pediu a ele, ele sempre fez de maneira espontânea. Agora em Gênesis 22, o último altar que ele vai edificar, Deus está falando, pegue, vai em tal lugar, ali você vai edificar um altar. Deus está ordenando a ele, Deus está mandando ele, porque ele precisa voltar ao altar. Por isso o texto vai dizer lá, por isso que a gente entende que algumas coisas só aconteceu porque Deus queria Abraão de volta. Por isso que eu volto à pergunta do início. Deus queria verdadeiramente Isaac ou ele queria Abraão? O que será que Deus queria? Ele queria Isaac ou ele queria Abraão? Por isso o texto lá. E depois dessas coisas, aí eu perguntei, que coisas? Aí a gente tem que voltar no Gênesis 21, do 1 ao 8. Se a gente for ler, vai demorar um pouquinho, o tempo já está curto. Mas se você pegar Gênesis 21, do 1 ao 8, vai acontecer o quê? O cumprimento da promessa. O que Abraão tanto esperava, 25 anos, se cumpriu. 25 anos na espera. Ele está esperando a promessa de Deus. Ele vai ser pai de um filho através de Sara. Ele está esperando essa promessa e se cumpriu. No verso de número 8 vai dizer que ele já está com um filho. O menino vai ser desmamado. Então se cumpriu a promessa. Do Gênesis 13, que eu li, que foi o último altar que ele edificou ao Senhor, Gênesis 13, 18, você vai ver um homem conhecido como homem de altar, um homem de peregrinação, que é exatamente um homem que andava com Deus. Você vai ver um homem de presença, um homem que levantava tendas e altares. É esse Abraão, do Gênesis 12 até o 13. É um homem de altar, é um homem de adoração, é um homem de fé, é um homem que anda com Deus. Só que depois que ele edifica o altar em Hebron, você vai ver um novo homem, você vai ver um homem de aliança política,
política, um homem de administração, um homem de estabilidade, um homem de patrimônio, um homem de banquete, de festa, de cavar poços, de plantações, um homem totalmente diferente, e é o pai da fé. Não estou de maneira de crítica sobre a vida de Abraão, porque é um grande homem de Deus. Eu não sou como ele. E vai ser difícil nascer alguém como Abraão. Mas eu estou falando exatamente de um homem de fé. Ele está aqui passando por um momento totalmente diferente. No Gênesis 21, verso 8, ao ser desmamado seu filho Isaque, e o desmame, conforme os estudiosos, é a partir dos 3 anos. Então quer dizer que ele ficou esse tempo da promessa, mais 3 anos, e não edificou um altar ao Senhor. Gênesis 21, verso 8, depois do desmame, ele deu um grande banquete. Seu filho foi desmamado, o que ele fez? Festa, banquete. Gênesis 21, verso 30, ele cavou um poço, e o poço da briga, ele tem que falar com Abimeleque, ele tem que tratar com esse homem, e ele vai fazer ofertas, ele vai enviar 7 cordeiras, para testemunhar que ele cavou um poço. Então é um homem agora que dá banquete, que cava poço. No verso 21, verso 33, capítulo 21, verso 33, ele plantou uma tamargueira em Berseba. Agora já é um homem de plantação também. E onde ficou o homem de altar? Deus queria verdadeiramente Isaque ou Abraão? Essa pergunta é pertinente, e o que sempre bateu na minha mente enquanto eu estudava. Deus verdadeiramente queria Isaque ou ele queria Abraão? Em nenhum momento, depois do 3º altar que ele edificou, você vai ver ele edificando altar. Ele estacionou, ele parou. Agora é um homem de festa, é um homem de banquetes, é um homem de negociações, de administrações. E eu perguntei, aonde ficou Abraão que edificou o altar? O banquete só foi distração, o poço só foi distração, a plantação de tamargueira só foi distração. Levou 25 anos para Deus cumprir a palavra que foi dita. Deus poderia muito bem realizar em questão de minutos, irmãos. Eu me perguntei isso, Senhor, poderia realizar em questão de minutos, em questão de segundos, apenas uma palavra. O Senhor poderia fazer Sara ficar grávida no momento em que o anjo veio avisar, ela já poderia engravidar. Deus pode fazer essas coisas, mas demorou 25 anos. Por que eu me perguntei isso? Porque eu entendi, Deus não estava preparando um Isaque para Abraão, mas estava preparando um pai para Isaque. Deus não queria preparar um filho para o Abraão, mas Deus queria preparar o Abraão para ser pai de muitas nações através da vida de Isaque. Por isso nós precisamos entender que o processo da demora não é Deus que está atrasado, não é Deus que esqueceu de nós. Está demorando muito, Deus esqueceu de mim, Deus está atrasado. O processo da demora significa que nós ainda não estamos preparados para receber o que Ele quer nos dar. Aleluia. Tem presente que eu não posso dar para minha filha, porque ela não vai saber lidar com isso. Eu não posso dar para ela agora porque ela é imatura, ela é uma criança. Eu tenho que dar presente para a faixa etária dela. Eu não posso confiar coisas na mão dela agora porque ela não vai saber lidar. Então o processo da demora de Deus é Ele preparando você para quando você receber a bênção, a promessa, você não se perder. Aleluia. E aí você fala, está demorando, e Deus está falando, pois é, você está demorando para amadurecer. Gálatas 4 vai dizer que enquanto a criança ainda é um menino, ela precisa de tutor, mesmo sendo herdeiro. Então o Senhor está demorando para cumprir o que falou. O Senhor fala, você está demorando para chegar na estatura que eu quero, para eu fazer isso na sua vida. Então a partir de hoje, para de questionar Deus e questiona você. O que falta em mim para alcançar a promessa? O que falta em mim para alcançar o nível que o Senhor deseja de mim? Então nós vamos ver, Deus estava preparando Abraão, e o maior motivo aqui que nós vamos ver, ele recebeu a promessa depois de 25 anos. O maior motivo que ele tinha para edificar um altar a Deus é quando seu filho nascesse, porque o Senhor fez promessa, ele edificou um altar.
Eu falei homem de fé, né? No primeiro altar, eu falei, Deus só prometeu. Deus não deu para ele. Deus falou assim, eu vou te dar uma arca. E ele acreditou e edificou um altar. Deus não deu a arca para ele. Ele só falou, vou te dar. Ele edificou o altar. Ele chegou em uma nova terra e edificou o altar. Agora a promessa se cumpriu. Era a hora dele edificar um altar. O que ele faz? Banquete. Festa. Cadê o homem de altar? Deus queria Isaac ou Abraão? Cadê o homem de altar? Ele está trocando um altar por um banquete. No cumprimento da promessa, irmão, ele deixou a vida de altar e começou a viver uma vida de banquetes. E eu estou falando de Abraão, o grande homem, pai da fé. Digo e repito, não é maneira de crítica, é para provar que todos nós teremos as nossas fases. Por mais homem de fé que eu seja, por mais homem de Deus que eu seja, nós passaremos por momentos em que nós também podemos esquecer do Deus que fez promessa. Ele prepara um banquete, ele cava um poço, uma tamargueira que ele planta. Só que tudo isso é paliativo. Paliativo junto ao banquete, junto ao poço, junto à tamargueira. Se você juntar tudo, junta o poço, junta a tamargueira, junta o banquete, não dá um altar. Não dá um altar se juntar tudo. Por isso, depois dessas coisas, que coisas? O banquete, o poço, o bosque, a sua vida de negociação, do capítulo 13 até o 22. É tempo que passa. Estudiosos dizem que foram 50 anos. Porque ele faz promessa, 75 mais 25, 100, 25 anos. Depois conta-se mais 25 anos, que os historiadores dizem que nesse tempo Isaac tinha 25 anos. Então olha o tempo que passa. Quase 50 anos para esse homem voltar aonde Deus queria. Você se colocou no altar, você colocou tanta coisa, como se Deus estivesse falando isso para ele. Você colocou tanta coisa no altar, só que faltou você no altar. Tem gente que coloca coisas no altar, mas não coloca a sua vida no altar. Faltava isso para Abraão. Ele estava colocando muitas coisas no altar, só que ele não se entregou por completo. Por isso esse motivo, Deus está colocando ele à prova. Colocando ele à prova por quê? Porque ele já não tem mais tempo para Deus. Ele já tem tempo para banquete, já tem tempo para poço, já tem tempo para plantar a tamargueira, que leva muito tempo. Só que ele não tem mais tempo para ir para o altar. Ele já não tem mais tempo para edificar altares ao Senhor. Então, como eu estou dizendo, tem pessoas, irmãos, que eles não estão prontos para receber certas coisas de Deus. Não adianta questionar, não adianta fazer birra. Não sei se tem crente aqui que faz birra, eu acho que não, irmão. Graças a Deus. Não tem crente não que faz birra com Deus, né? Quem é você para fazer birra com Deus? Ah, se o Senhor não abrir a porta, eu não vou mais para a igreja. Tem não, né, crente que faz essas birras. Ah, se o Senhor não fazer isso, eu não faço também. Não tem, irmãos, nós somos maduros, graças a Deus. Mas tem gente que não está pronto para receber coisas de Deus, porque ele é fiel até receber. Depois que ele recebe, já era. Ele é fiel ao Senhor até receber. Depois que ele recebe, já não tem mais tempo para Deus. Depois que recebe, já era. Por isso que Deus, às vezes, não dá certas coisas a certas pessoas, porque Ele sabe, dependendo do coração, se Ele dá, a pessoa se perde. Se Ele abrir a porta, a pessoa vai querer mais a porta do que quem abriu a porta. Se Ele entregar a bênção, a pessoa vai ficar presa na bênção do que no abençoador que o abençoou. Então eu não posso, entenda isso em nome de Jesus, eu não posso substituir o altar. A vida de altar é mais importante do que a vida de banquete. Não deixe a sua vida de altar com o Senhor, a sua vida de comunhão com Deus é muito mais importante do que a nossa vida de banquete. Entenda o que eu estou falando. Eu estou falando que celebrar, que se alegrar, que festejar é pecado, irmãos. Não, pelo amor de Deus, faz festa mesmo, me chame para comer churrasco, para comer bolo, me chama, faz festa mesmo, mas não troque festa, não troque banquete pela comunhão com o seu Senhor. Ainda tenha tempo para Ele, ainda tenha tempo para ir no altar.
altar, ainda tenha tempo de comunhão com o Senhor. Depois dessas coisas. Aleluia. Aí depois dessas coisas, Deus vai chamar Abraão de novo. Você acha que Deus não se importa com você, irmão? Você acha que Deus, Ele releva as coisas? Que Ele não se importa com a sua vida? Você acha que Deus não viu Ele preso nos banquetes? Você acha que Deus não viu Ele preso nos negócios? Você acha que Deus não viu Ele ralando para cavar poço? Se esforçando? Você acha que Deus não viu Ele pegando semente de tamargueira, separando, cavando para plantar, fazendo todo um esforço para plantar tamargueiras? Você acha que Deus não viu e Ele relevou isso? Agora Ele tem tempo para tamargueira, agora Ele tem tempo para plantar, só não tem tempo para o meu altar, só não tem mais tempo para mim. Agora Ele tem tempo para cavar poço, beber água do poço, não sacia sua sede, vive de poço em poço, bebendo água, não sacia a sede, não vem mais a mim. Esse evangelho nosso está gourmetizado, como eu estou dizendo, porque as pessoas já não querem mais ir até Deus, agora Deus tem que vir a mim, né? Não, Deus tem que vir manifestar a mim, eu não vou mais até Ele. O Senhor Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba, não sou eu que vou até você levar água. Se você tem sede, se apressa, venha a mim e beba. Os cansados e sobrecarregados, venham a mim, que eu os aliviarei. As pessoas querem que Jesus vá até ele. O pastor tem que sair de lá do outro lado e vir até mim. Senão eu fico chateado, eu fico bravo. O Senhor tem que vir até mim. Não é mais eu que vou a Ele. Olha o que eu vou dizer, irmãos. Eu que venho aqui, eu vou ter que falar. A pessoa vai se arrastando para o médico, mas não vem para o culto receber oração. Ela vai cheia de dor para o médico. Ai, tá doendo. Pega a senha, passa na triagem, coloca uma pulseira branca, uma verde. E você quer uma de urgência e fala: não, vai ficar aí com dor. Vai se arrastando, pega a fila, passa na triagem, mas quando está doente não vem para o culto receber uma oração, sendo que o médico dos médicos está neste lugar. Ele ainda cura, ele ainda tem poder para curar a sua vida. É você que não tem mais fé. Você não tem mais fé para vir aqui receber uma oração e ser curado. Eu estou cheio de dor, mas eu vou na igreja. Se eu não for curado lá, depois eu vou no médico. Se ninguém vier da parte de Deus colocar as mãos sobre mim e eu não receber a cura, depois eu vou resolver na medicina. A gente perdeu a fé para isso, quer que Deus venha até nós. A gente não quer mais ir até Ele. Meu Deus do céu, não sei para onde foi o esboço aqui. Mas amém. É tudo paliativo. Deus viu ele. E Deus vai chamar ele de volta. Glória a Deus. Deus não provaria ele se ele entendesse que a vida dele era no altar. Glória a Deus. Deus não provaria ele se ele não estivesse desalinhado com o propósito da vida dele. Ele nunca seria provado, mas ele vai ser provado por Deus, porque ele deixou a promessa ser maior que o Deus da promessa. Ele deixou a bênção ser maior do que o Deus que abençoou. Aí Deus falou: pera, eu sei chamar ele de volta. Eu sei atrair ele de volta para a minha presença. Eu sei, por isso a palavra hoje para você é essa palavra aqui. Se você tivesse entendido desde o começo que o seu lugar é na minha presença, você parava de se envolver com banquete, com poços, com alianças políticas, com plantações de tamargueiras e já estava ligado ao altar. Porque Deus está falando hoje, irmãos, é de maneira séria nessa casa. E Ele fala: você ainda não percebeu que Deus está querendo você de volta. Por isso essa aprovação toda. Aleluia. É de maneira séria que Deus fala aqui através da minha vida. Se você entendesse, ligasse os pontos, você ia ver que o Senhor só está querendo você de volta. Por isso Ele está provocando algumas coisas ao seu redor. Por isso algumas pessoas fazendo algo contra você, algumas coisas apertando daqui, algumas coisas apertando dali. É Deus dizendo: eu quero você de volta, eu quero você na minha presença. Não era para você ter saído daqui. Eu sei a maneira de te atrair. Aleluia. Deus sabia a maneira de atrair Abraão. Porque ele já não tinha mais tempo para o Senhor. Agora é só Isaac. Agora é só banquetes.
agora é só negócios, agora é o filho da promessa, é o filho a qual eu amo. Ele corre para lá, ele corre para cá, faz coisas. Muita gente é assim, corre para lá, corre para cá e não sai do lugar. Só vive correndo, né? A nossa geração tudo está correndo. Vai falar, meu irmão, tá tudo bem, uma correria, né, pastor? Estou correndo. Aí corre para lá, corre para cá e não sai do lugar. Se envolve em cada tribulação, gasta, se desgasta, consome energia e não entende que Deus está chamando você de volta. Deus está falando, eu quero você no altar, eu quero você de volta à oração, eu quero você voltando a buscar a minha presença, buscando o meu reino, buscando a minha pessoa em primeiro lugar. Atos capítulo 3, verso 1. Olha isso comigo. Meu Deus, tem tanta coisa para dizer. Maravilhas. Já terminou o horário, só 5 minutos. Glórias a ti, Pai. Eu quero a sua Pai. Glória a Deus. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Só aí. No 1, verso 13 e 14. Atos 1, verso 13 e 14. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração. Guarde isso. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Para que eles faziam isso? Verso 1, 14, capítulo 1, verso 4. Ainda desse texto. Olha o que eles estavam ali fazendo. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem, a ordem de Jesus. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Pronto. Eles estão reunidos em oração, esperando a promessa do Pai. Atos capítulo 2. O Espírito Santo desce, a promessa do Pai se cumpre. E no capítulo 3, Pedro e João estão subindo para orar. Mas a promessa não já tinha se cumprido? Por que eles vão orar? Eu acho interessante, eu estava analisando esse texto. Primeiro eles ficam no cenáculo, orando, reunidos em oração. Depois que a promessa cumpre, eles vão para o templo. Agora já não é mais um cenáculo, agora nós vamos para o templo em oração. Então veja, a promessa se cumpriu, mas eu continuo orando. O que eu queria receber já aconteceu, mas eu continuo orando. A minha promessa que eu estava tanto esperando já aconteceu, mas a minha vida de comunhão com Deus continua. Eu continuo subindo ao templo, eu continuo indo para a oração, eu continuo buscando a face do Senhor, porque eu não só busco Ele quando eu estou interessado, eu não só busco Ele para satisfazer os meus desejos, eu busco Ele por causa da nossa comunhão, porque eu amo Ele, não só amo o que Ele pode me dar. É isso que os discípulos estão ensinando. Eles estão buscando a Deus, mesmo depois de receber a promessa. O que faltou um pouquinho a Abraão. Não quer dizer que ele não orava mais. Ele ora, depois que ele ergue a tamargueira, que ele planta a tamargueira, no verso 33 do capítulo 21, ele faz uma oração. Ele ora ao Senhor. Olha lá, ele invoca ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Não quer dizer que ele não ora mais, ele só não está mais colocando a sua vida no altar. Ele só não vai mais atrás do Senhor como ele ia antes. Deus sabe atrair ele de novo, irmãos. Porque a questão aqui é que ele estava sendo atraído por Deus de novo a sua vida de altar. Deus sabe, irmãos, como nos atrair de novo. Só que o problema é esse, você vai esperar Deus pedir? Você vai esperar Deus te pôr a prova? Você vai esperar Deus exigir? Ou você vai voltar hoje? Ou você vai fazer antes dele exigir? Ou você vai fazer antes de perder coisas? Você vai esperar perder para depois fazer? Você vai esperar Deus fazer algo terrível na sua vida para você sim obedecer? Sendo que você pode fazer já, ouvindo o que o Senhor tem falado. Foi só Deus dar a promessa para ele, que ele se perdeu, começou a fazer banquete. Tem gente que é assim, recebe a promessa, recebe carro, recebe um relacionamento novo, se aproxima de alguém, aí troca o altar pelos banquetes. Essa é a vida de Abraão. Cadê o altar? Se diluiu com tudo. Só que Deus vai pedir a ele, a Isaac. É porque Deus está trazendo ele de volta. Por isso que eu digo, Deus não queria Isaac. Deus não é Deus de holocausto humano. Deus só queria provar o que estava no coração de Abraão. Se ele ama mais Isaac ou a Deus.
Por isso que esse último altar, porque é o altar do amor, verso 22, capítulo 22, verso 4, se eu não me engano. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. 3 dias ele andou, irmãos. 3 dias para chegar no lugar onde o Senhor mandou. O Senhor estava atraindo ele de novo. E ele trouxe a peregrinação de novo para Abraão entender: eu tenho que andar com Deus. Eu preciso andar com o Senhor. No verso de número 2, ele é muito claro, a exigência dele. Ele é bem específico: pega o seu filho, o teu único filho. Aí você fala: mas ele não tinha outro? Não tinha já um filho, Ismael, que ele fez com uma serva? Então ele tinha filho. Por que Deus fala o seu único filho? Vem para EBD domingo, tá bom? Essa eu vou deixar para EBD. Porque ele tinha, e o Senhor fala o seu único filho, Isaac, a quem você ama. E eu finalizo aqui que meu horário já passou demais. Esse altar eu coloquei aqui que é o altar do amor. Você colocar coisas que você ama. O Senhor exigiu Isaac a quem ele amava. É o altar que ele tinha que colocar aquilo que ele ama. Porque os demais altares é fácil, ele coloca do que lhe sobra. Ele tinha muita ovelha, ele tinha muitos cordeiros para colocar em holocausto. Abraão era um homem de posses, ele tinha muito, poderia colocar o que sobrava. Mas aqui era colocar o que ele ama. Era colocar o que mais doía na vida dele. Então, esse altar aqui, Deus está falando: eu não mudei, Abraão. Eu continuo sendo o mesmo Deus. E eu estou te convidando a continuar caminhando comigo. Eu estou te convidando a andar na minha presença, a viver mais uma experiência transcendente. Por isso a palavra para nós esta noite é: Deus vai nos tirar da zona de conforto. Deus vai nos tirar da zona de conforto, colocar-nos em ambiente de contato, em ambiente de intimidade, em ambiente de relacionamento. É isso que Deus está falando nessa noite. Deus vai nos convidar a caminhar com Ele, a andar com Ele, a se relacionar com Ele, a dedicar tempo a Ele novamente, porque Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o nosso Deus. E aqui eu encerro. Se coloque em pé. Parecer que está acabando, né? Mas está acabando. Deus nunca quis Isaac. Ele não quer sacrifício humano. Ele só queria o coração de Abraão de volta. Abraão edifica um altar. Vai ter que colocar o filho dele a quem ele ama. Mas provou o coração dele: eu obedeço ao Senhor na totalidade. Eu obedeço, meu Deus. Eu sou capaz de colocar o que eu amo nesse altar, porque o que eu mais amo mesmo não é esse Isaac aqui. Eu amo mais o Senhor do que a Ele. O Senhor me deu, é muito bom, é a promessa do Senhor, mas eu amo mais o Senhor. Ele pediu e eu estou colocando no altar, provando que eu amo a Ele. Você tem coragem de colocar o que você mais ama no altar hoje? Por amor ao Senhor? Pergunta difícil, né? Mas tem coisa que você está amando, que o Senhor está falando: não pode substituir a minha presença. E essa pergunta vai ser pertinente hoje. Eu não vou chamar ninguém para frente, você sabe que você precisa. E você se acerta com Deus. Mas se tiver alguma coisa em primeiro lugar na sua vida que está roubando o espaço de Deus, trate logo em colocar no altar e falar: Senhor, eu prefiro a tua presença. Eu não quero que isso afaste a nossa comunhão. Eu não quero que isso prejudique a nossa intimidade. Eu não quero, Senhor, que isso prejudique a nossa vida de comunhão. Por isso hoje eu decido colocar no altar, porque eu amo mais o Senhor. Eu amo mais a tua presença. Eu quero voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Essa é a realidade, era como encerraria. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Tem um hino que dizia: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me
contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você conhece, louve. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que a gente entenda isso. Não espere o Senhor te pôr à prova. Aleluia. Não espere as dores. Não espere algumas perdas para aí sim voltar ao Senhor. O tempo é hoje. Por isso o Senhor exigiu a Abraão naquele dia. Não foi para depois, é pegue agora. Tem coisas que o Senhor exige pressa. Você fala, não, depois eu me acerto com Deus, depois eu faço. Futuramente, quando eu estiver maduro eu faço isso. O Senhor está exigindo hoje e agora. Volte ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, que a presença dEle seja primícia para você, que nada roube o espaço do Senhor na sua vida. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por esse culto, Senhor. Obrigado pela tua presença entre nós, obrigado pelo teu Espírito que revela, Senhor, o que há por detrás das letras. Obrigado pela tua palavra que nos alcança. Oh Senhor, nos perdoe por todas as vezes que deixamos o Senhor de lado, nos perdoe pelas vezes que negligenciamos a tua presença, nos perdoe pelas vezes, ó Pai, que não colocamos o Senhor em primazia, em primeiro lugar na nossa vida. Nos perdoe por nossa negligência, Pai. Tenha misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor sabe como nos atrair, mas nós queremos, Senhor, nos antecipar. Queremos colocar o Senhor em primeiro lugar de tudo. Seja, Senhor, o primeiro em nossa vida. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós não queremos nos perder. Nós queremos ser, ó Pai, verdadeiros, Senhor, amantes de Ti, não apenas apaixonados, porque quando a paixão acaba, o nosso coração se esfria, mas o amor, e no amor permanece. Nós queremos Te amar cada vez mais, Senhor. Seja o centro da nossa vida, seja o principal de tudo. Que aplaio tibia síria calamahaya. Oh Senhor, eu te peço isso nessa noite. Abra essa mente, abra esse coração para entender o que precisa deixar, entender o que precisa negar e entender o que precisa abrir mão para não perder a tua presença, porque o Senhor é o principal. Senhor, leva-nos em paz ao nosso lar, à nossa casa. Nos dê uma noite de bênção em tua presença ainda. Não nos deixe, Senhor, cair na mão do homem sanguinário. Nos livra de todo mal e nos livra também do tentador, Pai, para que sejamos firmes, constantes e sempre abundantes em tua presença. Assim, Senhor, eu oro agradecido em nome de Jesus, com as mãos levantadas ainda. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e presença do Espírito Santo habite todos os dias em sua vida. Se você recebe, diz amém. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus. Perdoe por esse tempo que passou, mas que o Senhor Deus continue operando em sua vida. Deus abençoe, está encerrado.